A palavra do Senhor no evangelista Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo de número 22. Abra a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Lucas, evangelista Lucas era o médico amado, que acompanhou o apóstolo, que escreveu o Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o capítulo 22, o verso 54 ao verso 62, iniciando a leitura no verso de número 54. Quem achou, diga amém. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Leiam comigo, por favor, o verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mais uma vez. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pai santo, eterno, esta palavra é tua, Deus, em nome de Jesus. Peço a Deus que nesta hora o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Venha, ó Deus, falar às nossas vidas, para que possamos entender o teu querer, o teu realizar nesta noite. Tu sabes, meu Deus, meu Pai, como está o coração de cada irmão que adentrou o santuário nesta noite. Cada irmão e irmã que deixou a sua casa, a sua residência e veio em direção a esta casa de oração, a este lugar de adoração ao teu nome. E aqui no santuário, ó Deus, está prostrado com coração e alma diante do Senhor, sedento de ser orientado por ti, edificado pelo Senhor, exortado, se for o caso, se for necessário assim, ó Deus, mas ser edificado pela tua palavra em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, pela liberdade que temos de culto em nosso país. Obrigado, ó Deus, pela liberdade de expressão que temos. E obrigado, Senhor, porque é um privilégio estar aqui nesta noite, adorando e cultuando o Senhor, e saber que aquilo que estamos fazendo aqui nesta noite, há milhares e milhares e milhares de vidas espalhadas pelo mundo inteiro, em vários países, continentes, também nesta hora, pessoas estão adorando o teu nome nos cultos, nas igrejas distantes, igrejas pertas, igrejas vizinhas, igrejas de tantos lugares, ó Deus, milhões de pessoas, Pai, estão neste momento prostradas diante do Senhor, estão recebendo a Tua palavra, centenas, ó Deus, de pregadores, ministrando em Teu nome nesta noite, e nós fazemos parte, ó Deus, dessa grande multidão, em todo canto do mundo, ó Deus, aonde estamos juntos nesta fé, adorando o único Deus verdadeiro. O Senhor, sendo todo poderoso, todo gracioso, está recebendo num só momento, no mesmo momento, a adoração de milhares de pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. E certamente nesta noite haverá conversões pelo mundo afora, haverá, ó Deus, reentrega ao Senhor, haverá reconsagrações ao Senhor, e nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, haverá júbilo nos
céu, festa no céu, por pecadores se arrependendo, por pecadores se entregando e voltando aos braços do Senhor, voltando a Deus ao primeiro amor, não só aqui nesta igreja, mas em todas as igrejas. Abençoa, Senhor, nós te pedimos todas as denominações, ó Deus, em nome de Jesus, para que a tua palavra seja pregada com ousadia, com eloquência, a tua palavra seja pregada na unção do Espírito Santo, pelos pregadores ou pregadoras, homens e mulheres. Ó Deus, quem está pregando nesta noite, seja possuído pelo Espírito Santo, ó Deus, e que haja uma grande revolução de louvor, de adoração, ó Deus, diante do Senhor, Pai, e que o Espírito Santo possa conduzir as orações, ó Deus, ser também com aquelas pessoas que gostariam de estar nos cultos nesta noite, mas devido a uma enfermidade, devido a Deus, estarem hospitalizadas ou trabalhando, Senhor, nesta noite, não podem estar nos cultos. Senhor, as abençoe, aonde quer que esteja neste momento, em nome de Jesus, e aquelas que negligenciaram, Senhor, o privilégio de ir ao culto, preferiram as festas, preferiram outras coisas, ou ficar em casa, que o Senhor possa também falar aos corações, em nome de Jesus, para que na próxima oportunidade possa estar conosco, para juntos, ó Deus, com a família da fé, adorá-lo e bendizê-lo em nome de Jesus, Pai. Sei com aqueles que estão cansados, com aqueles que estão inquietos, com aqueles que estão ansiosos, com aqueles que estão preocupados com o dia de amanhã, com aqueles que estão, ó Deus, vivendo este estado, que o Senhor possa acalmar os seus corações, acalmar as suas mentes, ó Deus, e que toda ação que não é do Senhor, que venha sobre essas vidas, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Toda a ação maligna, toda a ação demoníaca, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Toda a praga lançada sobre essas pessoas, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Porque a tua palavra diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós nos apegamos ao Senhor, enquanto a povo abençoado, não vale encantamento, não vale maldição, não vale nada, porque nós somos o povo abençoado do Senhor, somos filhos que comparecem perante o Pai, que é o Senhor, para receber as tuas orientações. Fala conosco, Pai, nós te pedimos de coração e oramos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Lucas, como já disse aqui, era médico, servo do Senhor, discípulo de Cristo, e fora ele quem escreveu estas palavras para nós nesta noite, palavras inspiradas pelo Eterno, pelo Espírito Santo de Deus, para edificar a tua vida, a tua alma, o teu coração. Ele não só escreveu o Evangelho, ele escreveu também Atos dos Apóstolos, todo o livro de Atos. Ele fez uma pesquisa, ele pesquisou tudo que havia acontecido para escrever a palavra do Senhor. Ele não escreveu da noite para o dia, ele não escreveu sem estudo profundo, ele realmente buscou a direção de Deus. E a Bíblia vai dizer que homens santos, e Lucas era um santo de Deus, homens santos inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. E para entendermos a palavra de Deus, o mesmo Espírito que a inspirou, ele precisa iluminar a nossa mente, para entendê-la e compreendê-la e vivenciá-la nesta noite, em nome de Jesus. Sem o Espírito Santo não há ação, não há nada, nada acontece. Eu achei interessante que eu estava ouvindo, lendo hoje à tarde, alguém comentando sobre um outro pregador que ia pregar nessa noite em outro lugar, e a pessoa comentou assim lá para a pessoa: olha, que Deus te use, que Deus te dê unção, e que o Espírito Santo te use nesta noite, quando você for pregar a palavra do Senhor lá na igreja, que Deus use as suas palavras, que sejam palavras sábias, mais ou menos nesse sentido. E a pessoa, de modo intencional ou não intencional, não sei, ou de modo seco, respondeu assim: a mensagem já está preparada desde ontem. E como que dizendo, a mensagem está preparada, eu não vou mudar nada, como dizer mais ou menos assim, a mensagem já está preparada desde ontem. E daí eu digo agora, se a mensagem está preparada desde ontem, se não tiver ação do Espírito Santo, tudo aquilo que a pessoa preparou ou deixou de preparar, nada acontece em nome de Jesus. O Espírito Santo precisa falar ao seu coração nessa noite, a sua alma, a minha, a nossa, nesta noite, em nome do Senhor, que estamos aqui não porque viemos
só por vir, nós estamos aqui porque eu creio o Espírito Santo nos trouxe. O Espírito Santo te trouxe aqui para falar o seu coração, para falar a sua alma, para falar a sua mente. E se ele não falar, foi perda de tempo estar aqui, é melhor estar em outro lugar. Mas como você veio, o Espírito Santo te trouxe, eu creio que ele vai te edificar nessa noite, em nome de Jesus, amém? E você tenha certeza absoluta, eu já orei e repito, que eu falei na oração, você está participando de algo que milhões e milhões de pessoas estão espalhadas pelo mundo participando neste exato momento. Você está fazendo o que milhares de pessoas estão fazendo nos 4 continentes, nos 4 cantos da terra, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor em grandes centros de adoração, em grandes lugares de reunião, de cultos, ou lugares pequenos, em casebres, embaixo de pontes, em lugares escondidos, mas são milhares de pessoas que estão fazendo o que nós estamos fazendo nessa noite. E todos nós estamos uma única fé, a fé ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da família, o Deus que intervém, o Deus que faz milagre, o Deus que faz o extraordinário tornar-se ordinário, porque é o Deus que não conhece o impossível, faz do impossível possível, em nome de Jesus. Este texto nos fala de um homem chamado Pedro, que caminhou com Jesus. Pedro era um pescador, ele pescava, e Jesus o chama ali no mar da Galileia para ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. Jesus fala para ele: Pedro, segue-me, vem me seguir, eu quero caminhar com você, eu preciso de você, e você vai ser instrumento nas minhas mãos, e nós juntos vamos ganhar muitas almas para Deus, e nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos anunciar a mensagem do reino. E Pedro então, diz a Bíblia, que ele deixa ali no mar da Galileia, ele deixa o seu barco, ele deixa as redes, ele deixa tudo e começa a seguir a Cristo. E ao seguir a Cristo, ele começa a presenciar os milagres de Jesus, os feitos de Jesus. Não eram feitos fáceis, não eram feitos simples, eram feitos extraordinários, coisas que nunca ninguém havia visto na vida. E Pedro começa a ver o poder da palavra de Jesus, seu poder sobre a tempestade, seu poder sobre as trevas, o seu poder em ressuscitar mortos, o seu poder em curar pessoas aleijadas, coxas, paralíticas, o seu poder em trazer saúde onde não havia saúde, paz onde não havia paz, refrigério onde não havia refrigério, alegria onde só havia tristeza, luz apenas onde só havia trevas. E Pedro vê tudo isso Jesus fazendo. Então você olha para a vida de Pedro e você pensa que Pedro era para ser um homem extraordinário, para ser um homem tremendamente ousado e usado pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso. Mas você olha neste texto que você leu comigo, o verso 62, você vê Pedro agora chorando. Não era o choro da alegria, não era o choro de prazer, prazeroso, puxa, eu recebi uma bênção, algo tremendo aconteceu, eu estou chorando porque eu estou emocionado diante daquilo que aconteceu. Mas não é esse choro que Pedro está chorando, ele está chorando, diz a Bíblia, Pedro chorou amargamente. Ele chora o choro amargo, um choro com amargura, um choro com dor, um choro de sofrimento diante daquilo que havia acontecido. E nesta noite gostaria de pregar para você nesta noite sobre o choro amargo, e dizer para você nesta noite que Deus está querendo te livrar do choro amargo. Deus não quer que você um dia na sua vida venha chorar o choro amargo, o choro da derrota, o choro da destruição, o choro do arrependimento, o choro do remorso, o choro que Deus não quer que você chore. Se você chorar, tem que ser o choro da alegria, o choro do prazer, o choro da satisfação, porque algo gigantesco aconteceu, mas não um choro de tristeza, de melancolia, porque a Bíblia diz aqui no verso 61, que Jesus fixou os olhos em Pedro, e naquele momento Pedro começou a chorar, lágrimas começaram a descer pelos seus poros, e nada segurava o choro de Pedro, porque era um choro amargo. Deus quer nessa noite, meu querido, te livrar do choro amargo em nome de Jesus. Deus não quer que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 dia, daqui a 1 hora, você venha se pegar chorando amargamente, porque algo aconteceu na sua vida e você nem sabe por quê. Por que Pedro chorou o choro amargo? Quero ministrar para você sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, havia algumas coisas na vida de Pedro, talvez há também na sua vida, que você precisa entender em nome de Jesus. Primeira coisa, Pedro estava tomado pela autossuficiência. Se você olhar aí na palavra do Senhor,
Você pode até virar a Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 14, verso 27. Texto que vai narrar o mesmo episódio, Marcos 14, verso 27. Jesus fala para Pedro o seguinte, Marcos 14, 27. Então Jesus lhe disse a Pedro: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Diz-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, Pedro, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante 2, você me negará 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Olha aqui, querido, a autossuficiência de Pedro. Jesus está falando com ele. Ele diz: Senhor, eu jamais, verso 29, todos podem se escandalizar com o Senhor, todos podem dar as costas para o Senhor, mas eu sou Pedro, eu jamais vou fazer isto. Jesus volta para dizer com ele, falar com ele. No verso 31 ele diz: insistia com mais veemência: de modo nenhum te negarei, Senhor. João 13, verso 37, Pedro fala assim para Jesus ainda: Jesus, ainda que me seja necessário morrer pelo Senhor, eu vou morrer por causa do Senhor, eu não te nego. O que é isso, querido? É autossuficiência. Pedro é tomado de si, tomado dele mesmo. Senhor, todo mundo pode falhar, todo mundo pode errar, todo mundo pode fazer o que é errado, mas eu não, Senhor. O Senhor sabe quem o Senhor está falando. Está falando com Pedro. E eu não sou daqueles que erram, eu não sou daqueles que falham, eu não sou daqueles que pecam, porque eu sou Pedro, voz do trovão, filho de Boanerges, voz de trovão, eu sou poderoso. A autossuficiência é um passo para a queda. Olhar altivo, coração altivo é um passo para a queda, querido. E Pedro esquece disso, Pedro não dá atenção a isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Cuidado para não cair. Se você pensa que está em pé, toma cuidado, você pode cair. Você sabe de alguém que falhou, de alguém que errou, de alguém que cometeu uma transgressão, você fala: que pessoa miserável, pecador, olha que coisa que a pessoa fez. Mas eu jamais cometeria um pecado deste. Eu nunca faria isso, porque eu fui criado. E você vai por aí afora falando um monte de besteira, um monte de asneira, um monte de heresia, e você é tomado por este espírito de autossuficiência. E você não vai dizer: Jesus, se eu preciso da tua graça, Jesus, se eu não quero falhar para com o Senhor mais, eu não quero errar mais com o Senhor, não quero fazer nada que entristeça o teu coração, me ajude, me fortaleça. Mas Pedro não fala isso. Ele fala: Senhor, eu não te nego, eu estou pronto a morrer por causa do Evangelho. Quem sabe você, querido, no seu coração também há este espírito de alteza, né? De grandeza, de autossuficiência. Todo pode se escandalizar, eu jamais. Todos podem errar lá, eu nunca. Então a primeira coisa que Pedro acontece na vida dele, essa autossuficiência. Segunda coisa que acontece na vida deste Pedro, que chorou o choro amargo, é que não deu o devido crédito às orientações do Senhor Jesus. Abra comigo em Lucas capítulo 22, que você já está aí do lado, o verso 31 a 34, só virar a folha. Lucas 22, 31, Simão Pedro: Simão, Simão, diz Jesus, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás-me, que me conhece, antes que o galo cante. Volte comigo em Marcos 14, verso 37 em diante. Ele não dá crédito à orientação de Jesus, ele não dá crédito à orientação do Senhor. Verso 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes?
Não pudeste vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, você não conseguiu vigiar nenhuma hora comigo ali no Getsêmani. Pedro, Tiago e João lá estavam no Getsêmani, segundo o verso 32 em diante. Jesus disse: assentai-vos aqui, verso 32, enquanto eu vou ali orar. Verso 34, Jesus fala: minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. E Jesus vai lá e ora durante 1 hora de oração. Ele volta e Pedro estava dormindo. Aí Jesus dá essa orientação: Pedro, você não conseguiu nem 1 hora vigiar comigo, Pedro. Você vigia, Pedro, vigiai e orai, para que você não entre em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, Pedro, mas a carne é fraca. Então, Pedro, você, para vencer na vida, você precisa primeiramente orar muito, dobrar o seu joelho, reconhecer a sua insignificância, a sua insuficiência e a sua necessidade do poder da intervenção de Deus. Pedro, você precisa dobrar o seu joelho, você precisa orar, Pedro. Pedro, segunda coisa, você precisa vigiar, porque se você não vigiar, Pedro, você vai ser tomado. O diabo quer peneirar a sua vida, o diabo quer destruir a sua vida, Pedro, e você então vigie, Pedro, acorda para a vida, começa a vigiar, começa a pôr o joelho no chão, Pedro, para de dormir, vença o sono e tome-se em oração, em jejum, em pranto, busque a presença de Deus. Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, Pedro. Então, Pedro, não quero que você me negue, Pedro. Então, Pedro, olha, começa a buscar. Ou seja, amados irmãos, Jesus está orientando Pedro, está falando o que iria acontecer e o que poderia acontecer, mas Pedro torna-se coração empedernido, coração de pedra, autossuficiente, como eu já disse. Não, eu não. Ou seja, toda vez que você, meu irmão, minha irmã, deixe de dar ouvido e a orientação de Jesus, você deu o segundo passo para o choro amargo. E um dia você vai estar chorando amargamente, você vai dizer assim no seu coração, na sua alma: por que eu não dei ouvido a Jesus? Por que eu não segui a orientação do meu mestre, Jesus? Por que eu não segui os princípios estabelecidos ou pré-estabelecidos na palavra do Senhor? Por quê? Por que eu não me voltei para Deus? Por que eu não me vigiei mais? Por que eu não orei mais? Mas Deus está orientando. É como o pai, a mãe que orienta o filho, orienta a filha, orienta os seus queridos, e os queridos acham que eles podem, que eles não precisam da orientação do pai, porque o pai já está caducando, a mãe já está caducando, não sabe nada da vida. Nós estamos vivendo em outro tempo, e não dá orientação ao pai e à mãe que já viveu a vida, que sabe o que acontece, sabe onde vai chegar, sabe o que vai dar se você seguir naquela trajetória, mas você continua um coração duro. Não, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu vou seguir assim mesmo, porque eu nasci assim, estou vivendo assim, vou morrer assim, papai foi assim, mamãe foi assim, eu serei desse jeito. E Deus está orientando: se é pecado, se não é o caminho certo, andai pelo caminho de Deus, abandone isso, abandone aquilo, volte-se para Deus. Fala: não, mas eu não preciso. Aí um dia você está lá chorando. Já contei aqui algum tempo atrás, muitos anos já contei isso, de uma jovem bonita, tinha tudo para dar certo na vida, filha adotiva de um general do exército brasileiro, foi adotada pelo general. Ele deu para ela uma linda e bela casa, uma casa muito bonita, toda mobiliada. E o pai cristão, temente a Deus, pai adotivo, que adotou, dizia para ela: filha, vá para a igreja, busque a Deus, viva no caminho do Senhor. E aquela jovem não quis seguir a orientação do pai, da mãe. Ela se envolveu com um traficante, uma pessoa do mal, uma pessoa das trevas, e dizia que estava apaixonada por aquele cara. E alguém dizia: essa pessoa não é de Deus. Não, mas estou apaixonado, é importante que eu sou feliz, eu o amo. Amando uma pessoa que não buscava a Deus, marginal, traficante, do mal. E um dia eu conduzi aquela jovem na viatura para um presídio. E ao lado eu dirigindo a viatura, do meu lado o carcereiro fazendo a segurança, dizendo: pois é, essa jovem teve tudo para dar certo na vida,
teve tudo para ser feliz, proferiu a desgraça e agora terá o resto da vida sofrendo e padecendo numa cela apertada, pequena, onde não tem espaço para nada, porque ela não deu ouvidos ao seu pai. E aquela jovem assim caminhava e deixamos ela num presídio de segurança, porque ela havia feito o que não se devia. Muita gente está assim também, querido, vivendo nos dias atuais. Deus está te dando liberdade, Deus está te dando ousadia, Deus está te dando o mundo à sua frente, mas Deus dá as suas diretrizes, Deus dá as suas normas, Deus dá os seus conceitos éticos, os seus conceitos morais. Mas você se fala assim: eu não quero seguir a Deus, eu não quero seguir a Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito por homens, é como um jornal, o jornal aceita qualquer coisa, eu não acredito na palavra do Senhor, eu vou acreditar nos filósofos, eu vou acreditar nos cientistas, eu vou acreditar em tantas outras pessoas, e você deixa a palavra de Deus de lado, e você vai sofrer consequências, querido. E Pedro deixa a palavra de Jesus de lado, e agora Pedro está chorando choro amargo, porque Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes antes de cantar do galo. Talvez você já chorou o choro amargo, está para chorar o choro amargo, porque você não segue a palavra de Deus, não segue os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Eu quero dizer para você nessa noite: volte para Deus em nome de Jesus. Terceira coisa que acontece na vida de Pedro, voltando lá em Lucas capítulo 22, é que Pedro, querido, a terceira coisa que acontece na vida dele é que ele age pelo impulso. Não era algo racional, ponderado, meditado, com a razão, ele vai pelo impulso. Por exemplo, o impulso de Pedro. Pedro diz a Bíblia que quando os soldados vieram prender a Jesus, ele saca da sua espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Impulso. Jesus o repreende, pega a orelha do soldado, coloca no seu devido lugar e fala: Pedro, guarda a tua espada. Pedro, eu não quero que você viva pela espada. Pedro, guarda a sua espada, embainha a tua espada. Mas Pedro, voz trovão, filho de Boanerges, aquele homem que agia no impulso. Meu irmão, se você age no impulso da carne, você está perdendo a bênção do eterno, a bênção do Senhor na sua vida, e você vai chorar o choro amargo. E Deus quer te livrar nessa noite, choro amargo, eu repito para você, em nome de Jesus. Quarta coisa na vida de Pedro, diz o versículo em Lucas capítulo 22, o versículo de número 54, então prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quarta coisa, que Pedro começa agora a seguir Jesus de longe. De longe. Ele não está mais próximo de Jesus. Na verdade, se você olhar bem para este texto, seguir a Cristo de longe, na verdade Pedro nem podia estar ali. Ele não devia estar naquele lugar. Ele deveria estar indo para Galiléia, aonde Jesus mandou os discípulos irem, porque lá Jesus haveria de reencontrá-los após a sua ressurreição. Mais uma vez ele nega a palavra do Senhor, mais uma vez ele não dá crédito à palavra do Senhor, agora ele está seguindo Jesus de longe. E ao seguir de longe a Cristo, ele assenta com pecadores. Ele se assenta ali naquele lugar, diz o verso 55, onde acenderam fogo no meio do pátio, porque estava muito frio, era inverno. Frio demais, e Pedro vai se aquecer ao lado de pecadores miseráveis. Pedro vai se aquecer aonde não deveria se aquecer, preocupado com a sua vida pessoal, preocupado com o seu comodismo pessoal. Jesus sendo crucificado, sendo judiado, e Pedro querendo se aquecer naquele lugar entre pecadores. Se Pedro tivesse pelo menos lido o Salmo 1, que não é para sentar na roda dos escarnecedores, ele não estaria naquele lugar. Pedro não era para estar ali, repito para você, é para estar indo para Galiléia, onde Jesus haveria de aparecer para Pedro e para os demais apóstolos. Mas agora que ele está seguindo Jesus de longe, e dentro dessa palavra, seguindo a Cristo de longe, meu amado irmão, minha amada irmã, quantas pessoas hoje estão seguindo a Cristo de longe? Eu estou seguindo, eu estou buscando, mas eu estou um pouco longe. Eu não quero me aproximar muito, não quero me dedicar muito, não quero me entregar muito, não quero saber da integridade, que é entregar ao Senhor por inteiro nas mãos de Deus. Eu vou seguir de longe, para ver que negócio vai dar isso, se isso vai dar certo ou não vai dar certo. Meu irmão, quero dizer para você essa noite, se você está seguindo a Cristo de longe, você vai chorar o choro amargo. Ele não abençoa quem está longe, só abençoa quem está perto, em nome de Jesus. Amém, igreja?
A Bíblia fala quando Moisés ia à tenda da congregação, onde a glória de Deus descia, o poder de Deus descia, as outras pessoas ficavam na portinha da sua tenda, olhando o que está acontecendo lá longe. Meu irmão, sai da sua tenda, vá para a tenda onde manifesta a glória do Senhor, o poder de Deus, a direção de Deus. Não siga a Cristo de longe, assuma um compromisso autêntico e sincero com Jesus, 24 horas por dia, em nome de Jesus, querido. Se você começar a seguir a Cristo de longe, você vai errar e as coisas não vão dar certo. Em quinto lugar, querido, Pedro, ele chora o choro amargo, porque ele não assume a sua verdadeira identidade no reino de Deus. O que ele havia dito? Senhor, de modo nenhum vou te negar. Uma criada diz para ele, verso 56, entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Veio outro e disse, também tu és dos tais. Pedro, não sou. Veio o terceiro era parente do soldado Malco, vai dizer o evangelho de João, que Pedro havia cortado-lhe a orelha. E Pedro no verso 60 diz assim, Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Eu não entendo o que você está dizendo, eu não sou, eu nunca estive com ele, eu nem conheço esse tal de Jesus. Neste momento, diz a Bíblia, que o galo canta. Queridos, Pedro chora amargamente, sabe por quê? Em quinto lugar, estou dizendo para você, porque ele não assume a sua identidade no reino de Deus. Ele teve medo de dizer quem ele era, a quem ele pertencia. Quantas pessoas hoje não têm coragem de dizer, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Eu sou de Deus. Estamos aí na internet, no Facebook, aquela corrente maravilhosa da juventude que está tomando conta do Brasil quase todo. Compartilhar a palavra do Senhor, eu falei um pouco disso domingo passado. Compartilhe a palavra de Deus, crianças lendo a palavra do Senhor no Face, jovens, adolescentes, médicos, advogados, promotores, juízes, deputados, pessoas braçais, empresários, funcionários, Brasil, um monte de gente cristã lendo a palavra do Senhor, deixando a palavra de Deus lá no Face, dizendo, eu sou cristão também, eu quero deixar com você um texto, a pessoa lê aquele texto que fala ao seu coração, e ela desafia mais 3 pessoas, e 3 pessoas vão desafiar outras 3 pessoas, e por aí vai, tomando conta do Brasil, está para o Brasil todo essa corrente, você pode ler no Face lá depois, pessoas dizendo, eu sou cristão, eu pertenço ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Pedro não assume a sua identidade como cristão, porque aonde ele estava, não dava para dizer que ele era cristão, porque ele estava com medo de ser apedrejado, talvez, ou de ser crucificado com Jesus, surrado com Jesus, ele achou melhor mentir. Mas não só, ele poderia ter dito assim, olha, eu caminhei com ele, mas eu, na caminhada com ele, eu vi que ele era um impostor, e eu comecei a não gostar dele, porque ele ia contra a lei de Roma. E o sacerdote Jesus foi julgado 6 vezes. 6 vezes. E os sacerdotes não tinham poder de puni-lo à morte, então ele foi levado para os romanos, porque só os romanos tinham poder para dar a pena de morte para alguém. Só os romanos. E Pedro podia ter dito, eu andei com ele, é verdade, mas eu abandonei, porque eu não vi que o que ele estava fazendo era certo. Eu estou com os fariseus, eu estou com os sacerdotes, eu estou com os romanos, porque eu acho que esse Jesus não está bem da cabeça, não. Ele poderia ter dito isso, seria pior, menos pior. Mas ele fala, não conheço, eu não sei quem ele é, como que dizendo, eu nunca o vi, eu nunca falei com ele. Você já assumiu a sua identidade no reino de Deus? As pessoas do seu trabalho sabem que você é cristão? A pessoa do seu trabalho sabe que você é lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus? Quarta-feira passada nós ministrávamos aqui na igreja sobre o Apocalipse, a igreja de Sardes, uma igreja que onde ela estava vivendo, ou haveria avivamento em Sardes, ou sepultamento em Sardes. Eu preguei aqui na quarta-feira dizendo, quando uma igreja precisa ser avivada, em primeiro lugar, quando a pessoa só tem nome de que vive, mas estão mortas. Jesus fala, a igreja de Sardes tem nome de que vives, mas está morta.
A igreja de Sardes só tinha nome, mas não tinha vida. Diz em segundo lugar, quando uma igreja precisa de avivamento, quando as pessoas estão caminhando para a morte. Elas não estão mortas, mas elas estão morrendo. Estão na UTI, estão em estado terminal. A fé já foi embora há muito tempo. Elas estão quase mortas. Em terceiro lugar, eu disse, uma igreja precisa de avivamento quando não há integridade, não é entregue a Cristo por inteiro. São só partes, momentos que adoram ao Senhor. Em quarto lugar, eu disse, quando uma igreja ela está contaminando com o mundo. Jesus fala à igreja de Sardes no Apocalipse, as suas vestes estão contaminadas de sangue, vocês não têm vestes limpas, vocês se contaminaram, e vocês estão caminhando para a morte. E Jesus fala para a igreja de Sardes, vocês precisam voltar à palavra, vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, precisam entregar ao Senhor, voltar para Deus. Pedro estava vivendo assim, querido, porque não assumia a sua identidade. Deus o chamou para ser pescador de homens, para ser homem de Deus, para ser homem segundo o coração de Deus. Mas agora ali questionado por uma criada, por um homem, outro homem, ele fala, eu não sou de Jesus, eu não conheço Jesus. Talvez você esteja falando nessa noite, pastor, eu jamais iria dizer que eu não conheço Jesus. É verdade. Eu creio que você jamais diria isso, mas talvez nos seus atos, nas suas ações, você revela que você nunca teve encontro com Jesus. A Bíblia fala de 2 homens lá na frente, que foram reconhecidos como homens iletrados e incultos, mas homens que haviam estado com Jesus, porque o modo de falar, de agir, realmente provava que eles viviam uma vida com Jesus Cristo. E Pedro, por não assumir a identidade, por seguir a Cristo de longe, por não dar crédito à palavra do Senhor, por autossuficiência, Pedro agora chora amargamente. Que diz a Bíblia que Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro chorou. Mas a Bíblia diz, querido, no verso 60, quando Pedro insiste dizendo, não compreendo o que você está dizendo, e logo estando ele a falar, cantou o galo. O cantar do galo traz 3 verdades profundas para nós nessa noite. Primeira verdade, Jesus, embora preso, acorrentado, ele ainda era Senhor da situação. Todas as aves dormindo naquele momento, repousando naquele momento, só o galo cantou para dizer, Pedro, apesar de estarem fazendo o que estão fazendo comigo, eu estou acorrentado, eu estou sendo judiado, apanhando, eu ainda estou no controle das coisas. Se o galo cantou agora, porque foi eu que mandei que o galo cantasse. Segunda verdade, para mostrar para Pedro que ainda havia lugar para arrependimento. Ainda havia uma oportunidade para Pedro ser perdoado pelo poder do eterno poder de Deus, em nome de Jesus. Terceira verdade do cantar do galo, Deus estava trazendo para Pedro um novo dia. Um novo dia começava na história de Pedro com o cantar do galo. Não era um novo dia para os judeus, não era um novo dia para os fariseus, mas era um novo dia que começava na história de Pedro. Pedro o galo cantou. E diz a Bíblia, quando o galo cantou, esta oportunidade que Jesus estava dando para Pedro, um cantar do galo. Diz a palavra do Eterno, Pedro lembrou da palavra do Senhor Jesus. E quando Pedro lembra da palavra do Senhor Jesus, começa a restauração na vida de Pedro, ao lembrar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E Jesus é tão poderoso que o Evangelho vai dizer para nós, o Evangelho de Lucas, que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu às mulheres e disse, olha, diga para os meus discípulos me encontrar lá na Galileia.
Diga para Pedro também para ele estar lá, porque eu estou indo para lá. Diga para Pedro também que eu espero ele lá na Galileia. E quando Jesus se encontra com 2 discípulos, caminho de Emaús, eles voltam para Jerusalém, alegres, que viram Jesus, disseram assim: olha, Jesus ressuscitou, e ele já apareceu para Pedro. Cito novamente o nome de Pedro, porque o amor de Jesus é tão grande, que Pedro, embora ter chorado amargamente, mas ter se lembrado da palavra do Senhor, ele começa uma restauração, queridos, quer dizer o seguinte: se você lembrar da palavra do Senhor, se você se voltar para a palavra do Senhor, há restauração na sua vida. Não importa o que você fez, que você deixou de fazer, está pensando em fazer, não importa. O importante é você voltar para a palavra do Eterno, para as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Lembrar da palavra. Jesus fala à igreja de Sardes: lembra-te daquilo que você tem recebido e ouvido. Lembra das orientações que você recebeu. Lembra da palavra que tocava profundamente no seu coração, na sua alma. Você lembra daquele momento? Volta então, querido, à palavra do Senhor. Eu acho tão lindo isso, Jesus dizendo: diga para Pedro também que eu encontro ele lá, que é para ele ir lá na Galileia, que eu vou encontrar com Pedro. E quando eles estão lá pescando, e Jesus chega e fala: Pedro, vamos comer junto aqui. E fala Pedro, o Evangelho de João vai dizer isso: Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, cuida do meu rebanho, Pedro, se você me ama, eu te amo. Então agora você está tendo um encontro comigo, Pedro, e você vai ser um pastor de almas. E Pedro, querido, é esse Pedro aqui que chorou amargamente um dia, que agora ele está pregando o Evangelho do Senhor, agora em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, possuído, tomado pelo Espírito Santo, o Espírito possuindo, ele começa a pregar agora o Evangelho do Senhor, e 3.000 pessoas se convertem diante de Jesus, que está cheio do poder de Deus. Deus quer encher a tua vida de poder, de graça, de misericórdia, de compaixão, e você vai levar milhares de pessoas aos pés do Senhor Jesus, querido, desde que você volte à palavra de Deus, desde que você volte às orientações de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Mas se você brincar com o Evangelho, brincar com Deus, vivendo uma vida, estou seguindo a Cristo de longe, ou eu posso, você não pode, você não é, Cristo que é em você, em nome de Jesus, amém, igreja? Muitas pessoas, eu disse domingo uma frase que me impactou, vou dizer novamente agora, de um grande pregador, dizendo: estou cansado de músicas que levam a juventude a pular, eu quero músicas que levam a juventude a se prostrar diante de Deus. As pessoas não têm se prostrado diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, se o Senhor não me abençoar, eu vou pecar, eu vou falhar, eu vou envergonhar o teu reino. Deus, eu preciso do Senhor. Na minha casa, na minha esposa, no marido, na filha, na empresa, no trabalho, eu preciso de ti, Deus. Mas se você fala: eu sou bom, eu posso, você caminha para a tragédia, você caminha para o desastre, você caminha para a derrota, meu irmão, e você vai chorar amargamente se hoje não se converteu ao Evangelho de Jesus. E Deus, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não quero, alguém diz, como alguém colocou esses dias, aquela cerca que Deus impede que eu passe do lado de lá, é uma cerca, vai impedir passar do lado de lá, e a pessoa pula, e do outro lado é um abismo, era uma cerca, uma grade de proteção, do outro lado tinha um abismo profundo. Deus quer te livrar, querido, do abismo profundo. Por isso o galo cantou, e Jesus fixou os olhos em Pedro, como dizendo simplesmente por um olhar: você lembra da minha palavra? Você lembra o que eu disse? Que você me negaria 3 vezes antes do galo cantar 2? Você lembra disso, Pedro? Pedro, você lembra de outra coisa que eu disse? Para você ir para a Galileia, que lá eu haveria de reencontrá-lo. E Pedro, após chorar, ele vai para onde Jesus o mandou. E a vida de Pedro, querido, nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que Pedro viveu para a glória do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, a história conta, agora não é a Bíblia, é a história que vai contar, a tradição. Quando Pedro, na morte, ele ia ser crucificado. E ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. A tradição conta: me crucifiquem de cabeça para baixo, que não sou digno de morrer igual meu mestre morreu.
Ele foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, mas viveu uma vida para a glória do Senhor. Lembra aquela pessoa que eu disse agora há pouco, iletrado, inculto, mas que as pessoas reconheceram que havia estado com Jesus? Uma delas era Pedro, e a outra era João. Pescadores, sem cultura, sem estudo, mas que haviam estado com Jesus e levava multidões a se prostrar diante do Senhor. A pergunta final: será que você quer chorar um choro amargo daqui a um tempo? Ou você quer se voltar para a palavra de Deus? Dizer: Deus, eu entrego ao Senhor minha autossuficiência. Deus, eu entrego ao Senhor os meus impulsos, porque eu quero agir no Espírito Santo do Senhor. Deus, eu entrego ao Senhor tudo que eu sou e tenho, porque eu quero dar crédito poderoso à palavra do Senhor. Eu quero, Senhor, assumir a minha identidade. Eu quero dizer: eu sou cristão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu também o nego diante de meu Pai que está nos céus. Você já confessou Jesus Senhor da sua vida? Não estou perguntando, não me interessa se você é membro da igreja, não estou perguntando quantos anos você tem de membresia, não importa. O que importa é se você já confessou Jesus Senhor da sua vida. Pois se você não confessar o Senhor da sua vida, você não vai morar no céu. Ah, pastor, eu creio que céu não existe. Tudo bem, você vai morar no inferno. Aí você vai lembrar que o céu existe, vai ser tarde demais. Pastor, não acredita nem em céu nem em inferno. É um direito de escolha seu. Mas nós decidimos seguir a palavra do Senhor. Porque Josué, certa feita, desafia o povo dizendo: escolhei hoje a quem sirvais. Josué tomou a decisão e disse: eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Aqui em casa todo mundo é de Deus. Será que você pode dizer hoje: eu sou de Deus? Deus está te orientando para não chorar o choro amargo, como orientou aquela jovem lá no passado que eu disse para você agora há pouco. Ela não deu ouvido à orientação dos pais, do seu pastor, da sua liderança, e foi levada, conduzida a um presídio. Eu vejo muita gente dizendo: pastor, o que importa é ser feliz. Eu não vou nem casar, eu vou me ajuntar. O que é importante é ser feliz. É pecado diante do eterno. Se vem em pecado e morrer em pecado, vai para o inferno. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, igreja? Tem que mudar. Tem que viver segundo a palavra do Senhor. Não vá para o inferno, querido, vá para o céu em nome de Jesus. Mas eu vejo muita gente lá fora, não é o caso de você lá fora: pastor, o importante é que eu quero ser feliz. Queridos, aqui é passageiro. Lá é eterno. Vai trocar o eterno pelo passageiro. Então a Bíblia diz: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. E a Bíblia diz 7 vezes no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Volte para Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Você que já voltou para Deus, usa a tua fé para orar agora. Vamos falar com Deus. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mas Jesus trouxe Pedro de volta. Jesus quer te trazer de volta, querido. Fala com Deus. Oh, aleluia.
Aleluia, Senhor. Glórias. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Fala com Deus, igreja. Em Marcos 16, versículo 7, diz: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Diga para Pedro, que eu quero ter um reencontro com ele, lá na Galiléia. Deus está dizendo para você nessa noite, eu quero ter um reencontro com você. Eu quero me reencontrar com você, porque você é precioso demais para mim. Não existe nada melhor do que o cristianismo. Buscar viver uma vida ao lado de Cristo. Talvez Deus nessa noite está dizendo ao seu coração: venha reencontrar-se com Deus. Venha para uma nova experiência com Deus. Um cantar do galo. Um novo dia começou. Meu passado foi sepultado. Eu estou levantando para uma nova vida. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Espírito Santo, trabalhe nos corações, trabalhe nas vidas, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, visita cada pessoa nesta hora. Visita, Espírito. Quero convidá-los a se colocarem em pé, todos em pé que puderem. Eu quero orar com você. Pastor Léo, pode vir aqui também. Eu quero orar nesta noite. Eu não sei como está a sua vida, pelo que você tem passado, mas eu sei que você pode viver uma vida melhor daqui para frente. Bem melhor, bem melhor. Nós vamos orar pela sua vida. Quem quer receber uma oração especial? Eu quero novo tempo na minha vida. O galo está cantando para mim hoje. Estou entrando no novo tempo. Sai do seu lugar e rapidamente vem aqui diante do altar. Quem quiser tem que ser rápido. Vou orar já. Saia rapidamente, não perca tempo. Venha bem rápido aqui na frente. Não perca tempo não. Só vou orar para quem vier diante do altar de Deus. Estou vivendo um novo tempo na minha vida. Estou vivendo um novo tempo na minha vida. Pastor Léo, começa a orar em nome de Jesus. Venha rapidamente diante do altar. Venha, estou vivendo um novo tempo. Senhor Deus, Deus de graça. Jesus. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. E entendemos, Senhor, como Tu és esse Deus, o Deus da nova chance, o Deus que não deixa a nossa vida ser ceifada. Ainda há espaço, vem diante do altar. Porque Tu avisaste ao próprio Pedro, vem no altar, dizendo que o inimigo não ceifaria a sua vida. E hoje, nessa noite, Senhor, Jesus. Tu também avisa a Tua igreja que essas vidas não vão ser ceifadas, porque vão ter um novo caminhar contigo, vão assumir um compromisso novo, vão renovar suas forças em Ti, vão voltar à Tua palavra, aquilo que Tu tens, Senhor. Senhor, Tu és o Deus do amor, Tu és o Deus da restauração, Deus de todo perdão. E que essas pessoas que ouviram a Tua palavra entenderam, Senhor,
que eles estavam se afastando de Ti, que eles estavam negando uma identidade contigo, que eles estavam negando um propósito contigo, que eles estavam se envolvendo com coisas que não tinham nada a ver contigo. Mas hoje, Senhor, no Teu altar estou dizendo: Senhor, eu quero voltar para perto de Ti, eu quero dizer que em Ti eu sou achado, e é a Tua pessoa em mim que me dá sentido. Senhor, que isso possa acontecer, Senhor, que haja um renovo da Tua graça, que o Teu Espírito possa trazer renovo a cada um que está aqui, Pai. Sim, Senhor. Traz a Tua graça, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, ó Pai, toma estas vidas preciosas e queridas diante do Senhor, Pai. Ó meu Deus, estenda a Tua mão de graça, de misericórdia, de compaixão, Senhor, pois o galo está cantando e o cantar do galo traz um novo dia. Um novo dia está nascendo para estas vidas, ó Pai. Um novo dia na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não desistiu de nós, aquele que continua nos amando, aquele que continua cuidando de cada um de nós, aquele que continua nos preenchendo com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Ó Deus, não queremos entristecer o Teu Espírito Santo, ó Deus, não queremos apagar as manifestações do Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, amar a Tua palavra, queremos, ó Deus, dar ouvidos à palavra do Senhor, às orientações das Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras que foram escritas, ó Deus, para a nossa orientação. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem, Senhor. Como viver uma vida em abundância, como viver uma vida que agrada o coração do Senhor, como viver uma vida cheia de paz, de harmonia, de refrigério, de consolo, de fortalecimento, Senhor, e não cair nas ciladas, nas armadilhas do diabo, do inimigo de nossas almas, mas mantermos firme diante do Senhor, Pai. Por isso, Pai, nós declaramos nessa noite a nossa total dependência do Senhor, a nossa total carência do Senhor. Ó Deus e Pai, quanto nós precisamos do Senhor, Pai. Nós queremos dizer como Moisés disse naquele dia: ó Deus, não vou sair daqui se o Senhor não for conosco. Só sairemos deste lugar se o Senhor sair conosco, pois queremos caminhar na presença do Senhor. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma, Senhor? Nada vale a pena. Podemos ganhar o mundo inteiro, mas se perder a alma, perdemos tudo. Queremos conservar a alma íntegra na Tua presença, no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó meu Deus e meu Pai, livra este povo do Senhor, livra esta igreja do Senhor. Cada um que me ouve nesta noite, ou que me assiste, ou vai assistir depois pelo site, ó Deus amado, livra as pessoas de um choro amargo, do choro da derrota, do choro da decepção, do choro da angústia, porque não deu crédito à palavra do Senhor, porque achou que podia, na verdade não podia, e fez o que não deveria fazer. Pai, livra-nos do choro amargo. Queremos o sorriso do Senhor em nossos lábios, queremos a alegria do Senhor sendo a nossa força dia após dia, nossa vida, nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Queremos sepultar o passado e viver um novo dia na presença do Senhor, Pai, conforme temos ministrado aqui, um novo tempo do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Traga, Senhor, o avivamento do Senhor sobre esta igreja, preencha, Senhor, cada espaço desta igreja, que falte lugar para as pessoas sentarem nesta igreja, que possamos iniciar mais cultos nos finais de semana nesta igreja, em nome de Jesus, Pai. Cada reunião, cada encontro, haja aqui multidões, para ter uma experiência com o Senhor, viva, maravilhosa com o Senhor, Pai. Aviva, ó Deus, a Tua obra, derrama graça sobre todos nós, abençoa, Senhor, a noite de cada um, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Ó Pai, nós repreendemos agora as investidas do inferno, as investidas do diabo, as investidas do mal, Senhor, estão repreendidas agora, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo, estão repreendidas agora, meu Deus e meu Pai, em Cristo e por Cristo Jesus, Pai. Caia por terra agora toda a arma do mal, Senhor, em nome de Jesus, porque no Senhor nós
vamos triunfar. No Senhor erguemos a cabeça e vamos andar em pé, porque já estivemos prostrados perante o Senhor, agora Senhor, em pé diante das adversidades da vida. Abençoa, Senhor, o teu povo. Dê uma semana, ó Deus, maravilhosíssima na presença do Todo-Poderoso. É a nossa oração que lhe fazemos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dê um abraço bem forte ao seu lado. Deus abençoe a todos. Recebam todos um forte abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma ótima noite, maravilhosa semana para todos. Vão na paz do Eterno. Deus abençoe a todos em nome